Olá a todos, salve Maria, pessoal, Frisco aqui, mais um vídeo aí pro canal Arena Católica. E hoje, pessoal, é um vídeo muito importante, então vocês já curtam, comentem, se inscrevam para estar ajudando a gente a crescer, porque logo mais saem novos vídeos. E hoje, pessoal, é um livro, é um vídeo, né, que tem um título aí que na realidade é uma paródia, antes de qualquer coisa que seja uma paródia, né, do quê? O Lucas Banzoli recentemente gravou um vídeo acusando o Lucas Lancaster de ser um falsificador, né? Porque de todas as estações lá do Lancaster, tinha uma que estava, acho que não existia bem daquela forma, e ele acusou o Lancaster de ser um grande falsificador, né? Então, esse vídeo aqui é uma paródia desse vídeo aí do Banzoli sobre o Lancaster, onde a gente vai, né, demonstrar no que, na nossa opinião, na nossa investigação, chegamos à opinião que o livro do Banzoli, que está aí na tela, chamado Em Defesa da Sola Escritura, é um livro que tem altos indícios de falsificações, sabe? Inclusive umas até bem claras, né? Na nossa opinião, claro. É, enfim. E pessoal, isso aqui é um vídeo só para mostrar para vocês quem é essa pessoa que é referencial aí dos protestantes na apologética protestante no Brasil. Porque aquele negócio, eu sempre digo, todo protestante do Brasil, esses apologetas, no final sempre recorrem ao blog do Banzoli, aos vídeos do Banzoli, e ficam repetindo o que ele está falando, para vocês verem, né, quem é essa pessoa que é a fonte dos caras. Que ele faz nos livros dele, né? Mas principalmente nesse daqui, né? Só para vocês verem o modus operandi. Então, pessoal, bora lá. Pra gente estar expondo aqui algumas coisas sobre esse livro Em Defesa da Sola Escritura de Lucas Banzoli. Pessoal, antes de tudo, vocês têm que estar sabendo de uma coisa. Esse livro aqui, ele possui algumas táticas bem desonestas, que são as seguintes. Tem partes que estão explicitamente falsificadas, né, na minha opinião, claramente falsificadas. Tem partes que a gente não pode dizer que é uma falsificação do texto, mas é uma falsificação do contexto geral, que não está falando daquilo ali, está falando de outra coisa. Tem partes que não são uma falsificação propriamente dita, mas o Banzoli, ele coloca os trechos, né, que ele mesmo monta. Ou seja, ele monta um trecho, daí ele coloca os três pontos para indicar que ele tirou algum texto ali, né, e termina com o outro. Ou seja, ele não pode falar que é uma falsificação do texto, porém, pela forma que ele formata, né, todo aquele texto, você percebe que é um negócio bem desonesto e induz a uma outra coisa que o texto não está falando, inclusive, né? Outros pontos. O Banzoli, esses apologetas aí, eles frequentemente denigrem a imagem da editora Paulus, dizendo que não se deve confiar nas edições da Paulus, porque são edições, traduções tendenciosas. Mas, quando convém, eles pegam o texto da Paulus e colocam aqui e esquecem do texto da New Advent que eles ficam recomendando. Ou seja, o texto da New Advent só é bom quando convém para eles. E o da Paulo só geralmente e eles denigrem, mas quando convém eles vão lá e pescam a tradução da Paulo e colocam ali. É uma tática bem desonesta, né, na minha opinião, bem desonesta mesmo. E a gente vai estar demonstrando aqui para vocês algumas dessas aí. Então, bora lá, pessoal. Começando com o primeiro pai que ele cita, né? Algumas passagens que é São Justino Mártir. Bora lá. Pessoal, aqui na página 68 é a primeira citação, que é esse texto aqui, né? Que tá em Diálogo com Trifo, capítulo 85. Preste atenção como tá aqui no texto do Bonzoli. É uma coisa ridícula. 3 pontos indica que ele faltou um texto aqui, né? Que ele retirou, mas é uma coisa, ó. É uma coisa ridícula que quem funda o seu discurso nas escrituras proféticas deva abandoná-las e abster-se de referir constantemente as mesmas escrituras, por pensar que ele próprio pode prover algo melhor do que a escritura. Pessoal, aqui é uma coisa muito curiosa. Apesar que a gente não pode falar que ele falsificou, né, o texto em si, por causa dos 3 pontos, né, que ele está indicando que faltava o texto aqui, pela formatação do texto aqui, ele induz uma outra coisa, né, para dar aval à sola escritura. Mas prestem atenção como está no texto. Eu vou pegar aqui o texto da New Advent, que eles justamente ficam apreciando como muito mais preferível que o da Paulo, né? Da Paulus, aliás. Prestem atenção como está aqui no texto da Paulus, ó.
lembrando bem, ó, é uma coisa ridícula, tá? Que quem funda o discurso nas escrituras proféticas, né, dele continua. Ó, como que está aqui no texto da New Advent. Eu traduzi aqui a página para vocês, para ficar melhor, é o capítulo 85, né? Eu traduzi aqui para ficar melhor para vocês verem, né, propriamente, para o português, para ficar melhor para vocês. Olha como que está aqui, olha como que está o texto de verdade. Pois é ridículo ver o Sol, a Lua e as outras estrelas mantendo continuamente o mesmo curso e trazendo as diferentes estações. E ver o computador, a quem se pode perguntar quantos são 2 vezes 2, porque ele frequentemente diz que são 4, não cessando de repetir que são 4. E igualmente outras coisas que são admitidas com confiança sem serem continuamente mencionadas e admitidas da mesma maneira. Ou seja, isso daqui, que é do que ele estava chamando ridículo, né? Ele fala assim, é ridículo, refere-se a isso daqui. Refere-se a isso daqui, né? O Banzoli, ele corta tudo isso daqui e ele vai diretamente, pois é ridículo, e continua a partir daqui, né? Daí ele fala tudo isso daqui, ele diz, ó, contudo, aquele que se baseia seu discurso nas escrituras proféticas deve abandoná-las e abster-se de referir constantemente as mesmas escrituras, porque se pensa que ele pode produzir algo melhor do que as escrituras. Pessoal, daí voltando aqui do texto do Banzoli, olha o que ele diz propriamente sobre esse trecho que a gente citou. Ó. Tudo que Justino dizia, ele provava pelo conteúdo das escrituras. Para ele, era necessário se referir constantemente às escrituras, pois fora delas não podemos prover algo melhor. Pessoal, apesar que a gente não pode dizer aqui que o Banzoli falsificou o texto, porque ele colocou os 3 pontos aqui, o contexto ele falsificou. Isso daí é muito claro, porque ele está tentando colocar que São Justino colocava isso daqui, esse texto, citou esse texto para provar a sua escritura, quando não é esse o contexto aqui que está acontecendo. O contexto é o seguinte: o São Justino está discutindo com Trifo justamente textos proféticos das escrituras do Antigo Testamento. Eles estão se debatendo textos proféticos, se referia a quem se referia aquelas profecias. Né? Tanto que tá aqui no próprio texto, ó, escrituras proféticas. Quem funda o seu discurso das escrituras proféticas. Esse aqui é o contexto geral da coisa, né? Só que o que acontece? Tinha gente naquele dia ali que não estava no dia anterior, porque o debate vinha desde dia antes, né? Do dia anterior, se eu me lembro bem. E daí ele falou assim: eu vou repetir para quem está aqui, porque isso é bom, né? Repetir, porque tinha gente no dia anterior que não tinha ouvido. Esse é o contexto geral. Só você ler a obra, o contexto geral é isso daqui. Ele está sempre fazendo esse negócio, né? E daí ele está falando o seguinte: olha, não é ridículo eu estar fazendo isso daqui, porque o Sol está sempre fazendo o seu mesmo curso, 2 vezes 2 sempre é 4, e não faz sentido eu, num debate de escrituras proféticas, cessar de repetir aquilo que eu já disse anteriormente. É algo bom. Esse aqui é o contexto geral. Mas o Banzoli, ele faz uma formulação para dar a entender que São Justino está afirmando sua escritura. Ó. É uma coisa ridícula que quem funda seu discurso nas escrituras proféticas deve abandoná-las e abster-se de referir constantemente as mesmas escrituras. Ou seja, ele faz aqui todo um malabarismo para falsificar o contexto em si, né? Daí no final, né, é claro que ele diz o seguinte, ó, por pensar que ele próprio pode prover algo melhor do que a escritura. Do que ele está falando? Do debate de profecias que estão nas escrituras. Ele não está nem falando de doutrina aqui. Então, repetindo, apesar de a gente não pode dizer que é uma falsificação, o contexto é falsificado. Isso aqui é claro. Mas qual o próximo texto que o Banzoli cita aqui? Pessoal, o próximo texto é esse daqui, ó, que ele cita que está em Diálogo com Trifo, capítulo 86. Olha só como que está aqui no texto dele. Mas que isso não era o Pai, temos que provar nas Escrituras. E a pedra que proclamava simbolicamente Cristo, temos também que provar por muitas Escrituras. Segundo ele, é isso aqui que está lá no texto. Né? Olha só como que está aqui no texto. O que ele diz em seguida? Ó. Como vemos, a apresentação das provas bíblicas nos pontos de fé não era uma sugestão. Era algo tão necessário que ele tinha que provar pela Bíblia o que ele dizia. Daí ele continua falando, ele diz que São Justino tinha um princípio que ele necessariamente tinha que provar tudo nas Escrituras. Vamos ver como que está no texto de fato. Olha só, capítulo 86, aqui o texto da New Advent, né? Olha como que está. O texto é esse daqui, ó. Ele disse que tinha visto uma escada, e a escritura declarou que Deus estava acima dela. Mas que esse não era o Pai, nós provamos pela escritura, ou seja, no debate anterior. E Jacó tendo derramado óleo sobre uma pedra no mesmo lugar, né? Ele vai citando aqui.
Ó, e que a pedra simbolicamente proclamava Cristo, nós também provamos por muitas escrituras. Ele não... É só você reparar, até vou colocar em inglês aqui para vocês verem, que eu não estou mentindo aqui. Ó, we have proved from the scriptures, né? E posteriormente, we also proved by many scriptures. Ou seja, nós provamos, ele está falando o seguinte, no debate que nós tivemos, nós provamos pelas escrituras, né, essas coisas aqui. Agora, o Banzoli, ele tenta entender, ele objetivamente, ele falsifica, isso daqui é claramente uma falsificação, né? Na nossa opinião, claro, né? Olha só. Ele coloca como se ele coloca no presente, né? Aliás, como uma obrigação. Nós temos de provar pelas escrituras. Você percebe que não é isso que o texto de São Justino está falando. Isso daqui, repetindo mais uma vez, é claramente, na nossa opinião, pelo menos, uma falsificação. Né? Nós também temos que provar, né, por muitas escrituras, e é o que ele diz aqui nesse texto. Não é isso que o texto, de fato, original está dizendo. E quem quiser, pode pegar o original e também o texto grego e comparar, vocês verem que, de fato, é isso daqui que está lá, né, no original, que, de fato, está no passado, né? Nós provamos, enfim. Próximo texto. Pessoal, o próximo texto aqui também é o capítulo 68 do Diálogo Trifo, como está no Banzoli. Se eu me comprometo a provar isso por doutrinas ou argumentos humanos, você não deve concordar comigo. Mas sim, se eu citar com frequência as escrituras e pedir-lhe para compreendê-las. Olha só como está o texto dele aqui. Olha o que o Banzoli também diz. Essa é uma descrição mais clara da autoridade única da Bíblia. As doutrinas para Justino só podiam ser confirmadas através da citação frequente das escrituras. Essa é a base e o pilar do princípio reformado da sola escritura. Olha só o que ele diz, né? Mas olha como que tá, que é que de fato tá dizendo aqui o texto. De novo, é claro, esse daqui, mais uma vez, diferente das outras duas, esse daqui não é uma falsificação propriamente dita. Mas, pelo contexto, não é isso que São Justino está falando. Olha só, São Justino, se eu me propusesse a provar isso com doutrinas ou argumentos humanos, você não deveria me tolerar. Mas, se eu citar frequentemente as escrituras e tantas delas, referindo-se a esse ponto, e pedir que vocês compreendam, você é insensível ao reconhecimento da mente e da vontade de Deus. Mas se você deseja permanecer assim para sempre, eu não me sentiria prejudicado de forma alguma. Pessoal, o que é que São Justino está falando? Ele está sendo irônico aqui. Ele está falando o seguinte, olha, se eu cito as escrituras, você não tolera, você não aceita. Por quê? Porque o Trifo ele só aceitava aquilo que estava nas escrituras. Era o debate nas escrituras aqui. Ele está falando, olha, se eu cito a escritura, você não aceita. Agora, se eu cito frequentemente as escrituras, que é aquilo que tu diz aceitar, você também não aceita. É isso aqui que ele está falando. Ele não está dizendo que ele só deveria acreditar naquilo que estava na escritura propriamente dito. Não é isso que está dizendo aqui. De novo, isso daqui é o contexto que está falsificado. O contexto está falsificado. Pessoal, e olha isso daqui que ele vai fazer agora. Prestem atenção nessa falsificação aqui do Banzoli. Ó, o texto que a gente citou agora, né, ele continua. Essa é a base e o pilar do princípio reformado da sua escritura. A consequência de tudo isso era a crença na suficiência da Bíblia. Como ele disse. Daí, pessoal, ele cita esse texto aqui. E ó, ele ainda reitera que as escrituras são. Ou seja, ele está falando que São Justino citou esse texto aqui, né? Que ele grifou. Suficiente, provado por meio das escrituras, citado por você. Como se São Justino estivesse dizendo isso daqui. Mas, pessoal, olhem quem de fato diz esse texto aqui, ó. Agora, então, tornando-nos a prova de que este homem que você disse que foi crucificado subiu ao céu é o Cristo de Deus. Presta atenção. Agora, pois, apresentamos a prova de que este homem que diz ter sido crucificado e ascendido ao céu é o Cristo de Deus. Pessoal, quem está dizendo isso daqui é o Trifo. Não é o Justino, São Justino, é o Trifo. Você percebe que ele colocou isso daqui como se São Justino estivesse falando. Ou seja, isso daqui é claramente uma falsificação do texto. Né? Isso daqui, inclusive, é má fé mesmo. Né? É muito louco. Pessoal, o próximo texto é esse daqui que está no capítulo 80, né? Que diz, ó, eu comentei com o Senhor que está muito ansioso para ser seguro em todos os aspectos, uma vez que você se apega às escrituras, né? Daí ele diz, né? Para os papistas, somente com a tradição oral é que podemos estar seguros em todos os pontos da fé. Para Justino, não bastava o apego às escrituras para estar seguro em todos os aspectos, não somente parte delas. Pessoal, de novo, aqui quem diz esse texto aqui não é São Justino, é justamente o Trifão,
o Trífilo, né? Ele diz, Senhor, que você está muito ansioso por estar seguro em todos os aspectos, visto que se apega às Escrituras, né? Apesar que aqui ele não diz, né, que foi São Justino que diz o texto, pelo menos ele induz as pessoas a pensar que é São Justino que está dizendo esse texto, né? Que ele diz, né, para Justino, mas estava pego as Escrituras para estar seguro em todos os aspectos. Na realidade, é o Trífilo que está dizendo isso daqui, né? Ele deveria, no mínimo, esse texto aqui, no mínimo, ele deveria dizer que é o Trífilo que está falando, não o Justino. É desonestidade isso daqui. No mínimo, pelo menos na minha opinião, é desonestidade, né? Próximo texto. Pessoal, o próximo texto é o de Santo Irineu. Olhem isso daqui. Isso daqui é, de novo, mais uma falsificação da Bíblia. Aliás, da patrística, né? De Santo Irineu. Preste atenção. Irineu foi um dos mais enfáticos pregadores do Sola Escritura no século II. Foi ele que disse que as Escrituras são o pilar e o fundamento de nossa fé. Ele cita aqui o texto agora de Santo Irineu, né? De nada mais temos aprendido o plano de nossa salvação, senão daqueles através de quem o Evangelho nos chegou, o qual eles pregaram inicialmente em público. E em termos mais recentes, pela vontade de Deus, nos foi legado por eles nas Escrituras, para que sejam o fundamento e o pilar de nossa fé. Ele está citando contra as heresias, livro 3, né? Pessoal, mas onde está a falsificação nesse texto? Está aqui, ó. Nessa última parte. Essa parte aqui. Para que sejam o fundamento e o pilar de nossa fé. Por que eu disse que isso daqui, de fato, é uma falsificação? Porque está dando a entender que as Escrituras são o pilar e o fundamento da nossa fé. Só que preste atenção o que está dizendo lá no texto de Contra as Heresias. Como que está lá? Ele cita, né? E posteriormente, pela vontade de Deus, transmitido a nós nas Escrituras para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. Tá no singular, vou até colocar aqui no inglês, né? Ele fala, né, que foi deixado para nós nas Escrituras para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. Daí você pensa, mas Fisk, qual que é o problema de estar aqui está no singular o fundamento e a base e o pilar. Aqui está no singular, né? E no texto do Bonzoli está no plural. Mas qual que é o problema disso daqui? Pessoal, porque o texto de Santo Irineu está dizendo que qual é o fundamento e o pilar de nossa fé? É o plano da salvação. O plano da salvação foi legado por nós nas Escrituras para ser o fundamento e o pilar de nossa fé. E qual que é justamente o plano da salvação que Santo Irineu está dizendo aqui? É isso daqui, ó. Todos eles nos declararam que há um só Deus, Criador do céu e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um só Cristo, Filho de Deus. Se alguém não concorda com as verdades e despreza os companheiros do Senhor, mais ainda despreza o próprio Cristo, o Senhor. Sim, despreza também o Pai e se autocondena, resistindo e se opondo à sua própria salvação, como aconteceu com todos os hereges. Isso daqui é o plano da salvação que foi dado nas Escrituras. Esse daqui é a base e o pilar da nossa fé. Né, o fundamento e pilar da nossa fé, como está aqui no texto. E vocês podem até constatar no latim, que é o texto que sobreviu. No latim está também no singular, para ser o fundamento, como está traduzido aqui. E o Bonzoli, ele traduz no plural, inclusive eu acho que foi ele, literalmente ele que falsificou, ele não pegou no local, porque eu não consegui achar desse jeito, né? Mas enfim, e quem tá desse jeito justamente tem a fonte no Bonzoli. O Bonzoli é a fonte deles. Ele coloca no plural para dar a entender que são as Escrituras que sejam o fundamento pilar da nossa fé. Isso daqui é adulteração do texto. É uma adulteração do texto. É muito claro, né? Enfim, próximo texto. Pessoal, o próximo texto é esse daqui, né? Contra as heresias, livro 1, capítulo 8. Que ele diz o seguinte, ó. Leem coisas que não foram escritas. E como você costuma dizer, trançando cordas com areia, procuram acrescentar suas palavras outras dignas de fé. Olha só, é só esse texto aqui, ó. Procuram acrescentar suas palavras outras dignas de fé. Como está de fato no texto, inclusive vocês podem até pegar o latim e ver, eu já vi lá, tá, aqui tá certo, ó. E para usar um provérbio, ele se une suas opiniões de outras fontes que não são as escrituras. E para usar um provérbio comum, esforçam-se para tecer cordas de areia, enquanto se esforçam para adaptar com ar de probabilidade as suas próprias afirmações peculiares às parábolas do Senhor.
os ditos dos profetas e as palavras dos apóstolos, a fim de que seu esquema não pareça totalmente sem apoio. Ou seja, ele está falando que eles adaptam. O Banzoli, ele coloca a palavra acrescentam. Ele está falando, o texto original diz que eles adaptam aqueles textos ali, né, das escrituras às suas opiniões. Aqui o Banzoli está dizendo que eles acrescentam. Ou seja, tentando a entender que de fato não pode acrescentar nada àquilo que está escrito ali, sendo que não é isso que Santo Irineu está falando. Pessoal, daí olha o que ele vai dizer logo em seguida, né? São ignorantes e estão acrescentando coisas do evangelho. Ele cita esse texto aqui. São, pois, fúteis, ignorantes e presunçosos os que rejeitam a forma sobre a qual se apresenta o evangelho, ou introduzem no evangelho um número de figuras maior ou menor do que o referido. Ele cita aqui, né, Contra as Heresias 3, 11 e 9. Olha só como que está aqui no texto. Livro 3, capítulo 11, parágrafo 9. Presta atenção, pessoal. Olha aqui. Sendo assim, todos os que destroem a forma do evangelho são vaidosos, indoutos e também audaciosos. Aqueles, quero dizer, que representam os aspectos do evangelho como sendo mais numerosos do que o acima mencionado, ou, por lado, menos numerosos. O que o São Justino está falando? Ele está falando não de acrescentar coisas propriamente ao evangelho, mas sim, ele está dizendo que só existem 4 evangelhos, não mais nem menos. Ele está criticando pessoas que colocam outros evangelhos ou menos evangelhos no cânon. É isso que está sendo, que São Justino está dizendo aqui. E perceba, olha só, o Banzoli coloca aqui, ó, eu introduzo no evangelho o número de figuras maior ou menor do que o referido. Você percebe que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, né, como sendo mais ou menos numerosos do que acima mencionado, ou, por outro lado, menos numerosos. Ele está falando que só existem 4 evangelhos. O Banzoli está falando de doutrinas que são acrescentadas nos evangelhos. Não é isso que está dizendo. Isso aqui é uma falsificação, inclusive. Né? Inclusive, isso aqui nem existe. No evangelho, o número de figuras maior ou menor do que referido. Né? E, pessoal, e é só você ler o texto. É isso que está falando o texto inteiro. Sabe por quê que acontece? Porque o Banzoli não conhece nada de Santo Irineu. O Banzoli diz que ele nunca nem leu Contra as Heresias. Isso daqui é tudo que ele pega de blog, outros blogs, citações também, né? Você percebe que ele nem consegue entender o contexto que está sendo dito aqui e falsifica objetivamente o texto. Claramente, objetivamente, é uma falsificação aqui. Pessoal, o próximo texto aqui é o de Orígenes, né? Ele cita aqui de Orígenes, que é esse daqui, De Principiis, o prefácio, capítulo 10, né? Que é justamente isso daqui que eu tô aqui na tela para vocês. Olha só como está no livro do Banzoli. Importa que use dessas coisas como de elementos e fundamentos segundo o mandamento que diz: iluminai-vos pela luz da ciência, todo aquele que deseja construir uma série e um corpo de razões de todas essas coisas para investigar por meio de afirmações manifestas necessários o que haja de verdade em cada um delas, né? E edificar um corpo de exemplos e afirmações a partir do que tiver encontrado nas Sagradas Escrituras. Preste atenção como está esse trecho aqui, de fato, no texto. Olha só. Por declarações claras e necessárias. Cada um, portanto, deve fazer uso de elementos e fundamentos desse tipo, de acordo com o preceito. Iluminar-vos com a luz do conhecimento. Se desejar formar uma série conectada em um corpo de verdades de acordo com as razões de todas essas coisas. Para que, por declarações claras e necessárias, ele possa determinar a verdade sobre cada tópico individual e formar, como dissermos, um corpo de doutrina. Presta atenção como que está esse texto aqui, ó. Repetindo, olha só. Olha isso daqui. E edificar, como está no Banzoli, e edificar um corpo de exemplos e afirmações a partir do que tiver encontrado nas Escrituras. Como está aqui no texto, um corpo de doutrina por meio de ilustrações e argumentos, sejam aqueles que ele descobriu na Escritura ou que ele deduziu rastreando de perto as consequências e seguindo um método correto. Olhem isso daqui. Sejam aqueles que ele descobriu na Sagrada Escritura ou que ele deduziu rastreando de perto as consequências e seguindo um método correto. Como está no Banzoli, edificar um corpo de exemplos e afirmações a partir do que tiver encontrado nas Sagradas Escrituras. Percebe que isso claramente é uma falsificação do texto? Explicitamente. Inclusive, aqui São Justino, ele está falando de tudo, de todos os... desde antes aqui, né, da filosofia, de várias coisas que você utiliza para formar um corpo de verdades. E um deles é propriamente aquilo que está as afirmações das Escrituras. O Banzoli, ele falsifica o texto e ele dá a entender que está falando especificamente daquilo que ele encontrou nas Sagradas Escrituras, somente. Olha a falsificação do texto que o cara comete aqui. É bizarro um negócio desse.
né? Na nossa opinião, claro, é uma opinião, pessoal. Enfim. Pessoal, o próximo texto que ele cita é esse daqui de Santo Atanásio, né? Pois certamente as escrituras santas inspiradas por Deus são autossuficientes para a pregação da verdade. Qual que é a referência que ele cita? Né? É esse daqui, Atanasius contra Gentes e in Decarnatione, né? De Oxford Clarendon Press, esse texto aqui, né? Agora, olhem só a sacanagem aqui. Presta atenção. Ele, objetivamente, né, a gente, de novo, a gente não pode dizer que é uma falsificação, mas é, no mínimo, na nossa opinião, uma desonestidade. Por quê? Ele traduz esse trecho aqui como a palavra autossuficiente. As escrituras são autossuficientes para a pregação da verdade. Né? Mas olha como está na referência do texto que ele está citando, né, aqui de referência para a gente. Como que está o texto lá? É aqui, ó. To be sure, the sacred and, enfim, as sagradas e divinamente inspiradas escrituras são suficientes para a exposição da verdade. Aqui a palavra é suficiente, não autossuficiente. Isso daqui o Banzoli que fez a tradução ali colocou como autossuficiente, né? O texto está como somente suficiente. De novo, a gente não pode dizer que é uma adulteração. Por quê? Porque essa palavra no grego, um dos significados pode ser autossuficiente, né? Mas é um significado que não é muito utilizado, né? Tanto é que o próprio texto que ele está citando coloca como só suficiente. O Banzoli, lembra aquilo que eu falei para vocês? Ele vai lá em alguns textos e ele pinça, né? Ele frequentemente faz isso aqui. Ele vai lá no texto original, ele pega a palavra, o significado, e ele pinça o significado que é conveniente para ele, muitas vezes que nem é o natural do texto, mas ele pinça aquele significado e insere ali, né? Porque é benéfico para ele. Mesmo os próprios textos, né, dos tradutores não colocando dessa forma. Mas o Banzoli pinça ali, e se eu chego e digo que é adulteração, ele fala, mas veja bem, um dos significados que não é muito utilizado dessa palavra é esse daqui, portanto eu não falsifiquei. Mas é no mínimo uma desonestidade. Vocês conseguem perceber? Vocês concordam comigo, não concordam que é uma desonestidade da pessoa fazer esse tipo de coisa? Né? Enfim, próximo texto. Pessoal, o próximo texto é São Basílio Magno. Olha o que o Banzoli diz. Né? Isto é mais do que a declaração enfática só da Escritura. Introduzir doutrinas que não estivessem nas Escrituras era considerada apostasia da fé. Então, olha o que ele diz. Ó. Quando algum ponto de fé não estava presidido nas Escrituras, tinha que ser recusado. Ele cita esse texto aqui. Ó. Mas esta forma de dar glória nos é recusada, por não constar nas Escrituras. Está citando aqui o texto do Tratado sobre o Espírito Santo, capítulo 67. Pessoal, olha só, mas essa forma de nos dar glória, de dar glória, nos é recusado, por não constar nas escrituras. Olha como que está no texto aqui de fato. Olha só. É justamente o capítulo 67 dessa obra aqui, né, de Santo Atanásio. Ó, se for concedido que assim como somos os batizados, também estamos sob a obrigação de crer e fazemos nossa confissão nos mesmos termos do nosso batismo, de acordo com a tradição do nosso batismo, em conformidade com os princípios da verdadeira religião. De agora entra, ó, que nossos oponentes nos concedem também o direito de sermos tão consistentes em nossa atribuição de glória quanto em nossa confissão de fé. Vou colocar até em inglês aqui para vocês, né? In your confession of faith, né? Ou seja, na nossa confissão de fé. Como está no texto do Banzoli, mas esta forma de dar glória deve ser acusada por não constar nas escrituras. Olha a manipulação e a falsificação que o cara faz. E quem quiser, pessoal, pode checar no grego. Inclusive, eu chequei lá, tá dessa forma mesmo. Confissão de fé. Né? Esse daqui é o contexto que a gente tá sendo tratado aqui. O cara falsifica o texto e coloca como por não constar nas escrituras. Isso aqui é bizarro. É bizarro. Pessoal, o próximo texto é de Santo Ambrósio. E olha essa falsificação que o cara faz. Santo Ambrósio é sobre os deveres do clero, capítulo 10. Olha como está no texto do Banzoli, presta atenção. Somos instruídos e ensinados que o que é correto é colocar as escrituras em primeiro lugar. Repetindo, somos instruídos e ensinados que o que é correto é colocar as escrituras em primeiro lugar. Como está no texto de Santo Ambrósio de fato. Somos instruídos e ensinados que o que é decente é colocado em nossas escrituras em primeiro lugar. O que é decente é colocado em nossas escrituras em primeiro lugar. Por que ele está falando? Porque ele está fazendo uma lista de coisas que são
de menor e maior importância para ser colocados, né, de prioridade, ou seja, uma coisa importante depois da outra. Essas coisas, a coisa mais importante de toda essa lista que ele cita, é só você ler tudo aqui. Eu não vou estar lendo porque vai ficar muito grande, mas a gente está falando que essas coisas que ele lista, o decente, que é uma das coisas listadas, é colocado em primeiro lugar nas escrituras. É isso que está dizendo aqui. Pode constatar até no latim, pode até pegar lá e ver. Como está no texto do Bozzoli, somos instruídos e ensinados que o que é correto é colocar a escritura em primeiro lugar. Ó, e ele me diz, ó, isso nos explica o porquê ele dizia que as escrituras estavam em primeiro lugar, como autoridade suprema, sem citar nenhuma autoridade igual ou mesmo inferior a ela. E isso daqui é, de novo, na nossa opinião, claramente uma falsificação, né? Pessoal, próxima pessoa aqui que vai ter as falsificações é de Santo Agostinho. Ele vai citar aqui o livro 2, né, da doutrina cristã de Santo Agostinho, né, nesse aqui que ele vai dizer o seguinte, ó, essa realidade de superioridade da escritura sobre todas as outras coisas foi ressaltada outras vezes por ele, que também disse. Olha só, o texto, segundo ele, de Santo Agostinho. O que é mais, o que não aprendeu em nenhuma outra parte, somente encontrará na admirável superioridade da profundidade das escrituras. Ele até diz, né? Essa autoridade suprema das escrituras foi a primeira constatação que ele teve logo ao se converter da fé cristã. Ou seja, ele está falando aqui. O texto está dando a entender e está dizendo que as escrituras são superior a outro tipo de coisa. Inclusive, é isso que ele diz aqui. Né? Mas olha o que está dizendo no texto de Santo Agostinho, da doutrina cristã. Esse texto aqui. Né? E encontrará ali, ó, o que ele diz? Encontrará ali em abundância muito maior coisas que não se encontraram em outro lugar, mas que só podem ser aprendidas na maravilhosa sublimidade e na maravilhosa simplicidade das escrituras. Repetindo, aprendida na maravilhosa sublimidade e na maravilhosa simplicidade das escrituras. Como está no Banzoli, na admirável superioridade da profundidade das escrituras. Ou seja, pessoal, vocês pode até pegar aqui no texto em inglês para vocês verem, né? Não estou mentindo. Inclusive, pode até pegar o texto no latim. Eu fui conferir, também está desse jeito aqui. Ou seja, é objetivamente mais uma falsificação do Banzoli. Especialmente uma falsificação na cara dura. Né? Na nossa opinião, claro. Enfim, próximo. Pessoal, o próximo texto aqui de Santo Agostinho, que ele cita, é da Doutrina Cristã, livro 4, né? Ele diz o seguinte, né? Ele também dizia que as escrituras canônicas eram o ápice da autoridade. Ele diz o seguinte, ó. Não faltam obras eclesiásticas, sem contar as escrituras canônicas, salutarmente colocadas no ápice da autoridade, por cuja leitura um homem bem dotado pode penetrar, além de seu conteúdo, no estilo das mesmas. Ó, o ponto aqui é o ápice da autoridade. Pessoal, aqui ele está pegando, se eu me lembro bem, o texto da Paulus, que é conveniente. É muito conveniente, né? Repetindo, quando não é conveniente, eles dizem que o texto da Paulus não serve, que é tendencioso, né? Mas quando convém, eles pegam. Ó como está no texto da New Advent esse texto aqui. Né? E mesmo fora do cânone, para que nossa grande vantagem está fixado em um lugar de autoridade segura. Não faltam escritos eclesiásticos, né? O ponto é o seguinte, aqui está autoridade segura. Qual que é a palavra em latim para esse texto aqui? Pessoal, a palavra em latim aqui, o termo é esse daqui, ó. Estou com o livro aqui, é autoritatis arche, né? Daí por que eu digo para vocês que o Banzoli, ele pinça, e ele não faz as traduções, ou ele pinça da Paulus, daquilo que é conveniente para ele. Olha só essa palavra aqui, qual é o significado dela de fato. Pessoal, essa palavra aqui, ela é arque, é essa daqui, arx, né, no latim, que é essa palavra aqui. Qual que é o significado dela primário, né? Fortaleza, castelo, cidade, fortaleza, citações da Acrópole, né? Por isso, justamente, que aqui o texto da New Advent traduziu como segura, né? Já ela tem um outro significado que significa altura, cume, pináculo, topo, pico, né? Já que os castelos eram frequentemente construídos em alturas. Mas um uso mais metafórico da coisa, né? Até a metonímia, né? Aqui está dizendo o texto. Inclusive, você pode até pegar essa palavra em outros lugares, que é esse significado mesmo aqui. Quer ver? Ó, pessoal, a gente está, por exemplo, o Let Dictio, né? Um dicionário latim, a mesma palavra aqui, dicionário de latim, né? Ó, essa palavra aqui, vou traduzir para vocês, é Monte Capitolino, cidade, fortaleza, cidade, defesa, refúgio, altura, topo da colina, mais um.
ou a gente está nesse outro site, né? O significado dela, traduzindo para vocês: cidadela, fortaleza, aquela parte de uma cidadela que é eminente, fortificada, uma cidadela, um ponto forte, uma cidade, né? Usado, uma cidade considerada um lugar fortificado, né? Um lugar refúgio e o topo de uma colina de novo. Vocês percebem, pessoal? Pode pesquisar em todos os lugares, você vai ver que é esse mesmo significado. Essa tradução como lugar alto, propriamente, o topo, é algo mais secundário. A tradução geralmente preferível é de fato seguro, forte, né? Por isso que de fato a tradução aqui da New Advent é traduzida dessa forma aqui. Repetindo, eu acho que nada Paulo está como autoridade alta, suprema, coisa do tipo, né? Mas enfim, de qualquer forma, vocês percebem, pessoal, que o Banzoli ele vai pensar justamente coisas que são benéficas a ele, que é conveniente. Que nem nesse texto aqui, eu não posso chegar a dizer que o Banzoli falsificou o texto, porque é um dos significados, mas não é um significado provável, né? Mas ele usa justamente aquilo que beneficia ele para tentar dar base para a sua escritura, né? Enfim, é ridículo. Pessoal, mas agora esse daqui é o ápice. Presta atenção que ele diz a parte dos 111 de Santo Agostinho. Segundo ele, Santo Agostinho diz isso daqui. Agostinho insistia em dizer que é somente pela confirmação das escrituras que os pontos de fé podem ser considerados. Ele cita esse texto aqui. Essas coisas que eu propus pertencem à nossa crença e podem ser confirmadas por você nessa nossa profissão de fé, sem prejuízo da autoridade da fé cristã. Porque eu não posso mostrar de modo algum que eu certamente acredito, a não ser que eu confirme aquela crença pela autoridade das escrituras. Ele diz, né? Para ele, a única maneira de mostrar que ele acredita, certamente, acertadamente acredita, é confirmando a crença pela autoridade das escrituras. Olha esse texto aqui, pessoal. Segundo ele, Santo Agostinho está dizendo isso daqui. Mas vamos, de fato, para o texto que ele cita, contra Fortunatos 11:5, para a gente ver, né? Olha só, é justamente esse texto aqui, né? Disputa contra Fortunato, né? Eu traduzi aqui para vocês, vai ficar melhor. Olhem só, pessoal, o que vai dizer o texto aqui. É esse texto aqui, né? O parágrafo 20. Disputa do segredo do dia. É esse texto aqui, né? E porque eu não posso de forma alguma mostrar que acredito corretamente, a menos que eu confirme essa crença pela autoridade das escrituras. Isso é, portanto, o que eu ensinei é o que eu disse, né? Daí você pensa, ah, Frisco, mas tá certo, não tem nenhuma adulteração aí. Não, é claro que tem. Porque quem tá dizendo isso daqui não é Santo Agostinho, mas é o Fortunato. O Fortunato disse, respondendo Santo Agostinho diz isso, e aí Fortunato responde. Eu me propus a respeito das substâncias, né? Ele vai citando aqui. Ele diz aqui embaixo, né? Essas coisas eu também propus que pertencem à nossa crença e que podem ser confirmadas por você nessa nossa profissão, sem prejuízo da autoridade da fé cristã. E porque eu não posso de forma alguma mostrar que acredito corretamente, a menos que eu confirme essa crença pela autoridade das escrituras, isto é, portanto, o que eu insinuei, o que eu disse. Ou seja, daí Santo Agostinho responde depois, mas é o Fortunato que está dentro aqui, não é Santo Agostinho. Ou seja, é mais uma falsificação na cara dura. Né? Na minha opinião, claro. Né? Enfim, pessoal, então é isso. Eu separei só até esse ponto aqui, né? E tem mais coisas. Né? Eu peguei só alguns trechos específicos e copiei só até aqui para mostrar para vocês o alto grau, né, daquilo que, ao meu ver, da minha opinião, existe, né, nesse livro dele, de falsificações mesmo. E quando não é falsificação, eu mostrei para você que ele conveniente, o Bonzoli aí, ele traduz as palavras que ele quer na hora que ele quer, né, de modo conveniente, pensando o significado secundário e colocando ali. Ele pensa o texto da Paulus quando é conveniente, né? Ele distorce o contexto, ele monta ali um texto, tirando do contexto, induzindo a outra coisa, e é isso daí, pessoal. O livro, do início ao fim, é isso daí. É um livro que é cheio daquilo que, ao meu ver, falsificações na cara dura. Né? Daí agora, vamos ver o que o próprio Vanzoli diz sobre o Lucas Lancaster. Prestem atenção. Que o Lucas Lancaster comete todo tipo de fraude histórica, de distorção, de Bom, que o Lucas Banzoli comete todo tipo de fraude histórica, distorção, manipulação para conseguir passar pano para a igreja dele. para conseguir passar pano para a igreja dele. Isso todo mundo já sabe, a gente já fez aqui vários reacts, fizemos Isso daí todo mundo já sabe, né? Que o Lucas Banzoli faz tudo esse tipo de coisa, a gente já sabe e foi provado aí pelo vídeo. uma live inteira de quase 4 horas de duração só para desmascarar todas as fraudes dele sobre a Inquisição lá no Vilela e assim por diante. Agora, e a gente está fazendo esse vídeo aqui para mostrar todas as fraudes que tem nesse livro aí, as distorções, né? É isso aí. E ele faz com os outros, né? Ele acusa os outros daquilo que ele faz.
né? Claro, na minha opinião, esse livro aqui tem todo esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Fica claro para todo mundo ver. Muita gente, às vezes, eu dizia, né, desse livro aí das falsificações, eles diziam, falar que Lucas Banzoli falsifica é fácil, quer ver provar. Então tá aí, provado. E eu provo mais coisa. Eu pego outros livros dele e provo se quiser. Não tem problema nenhum. Mas então é isso, pessoal. O vídeo é esse daí, não tem mais que tá mostrando hoje. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, curtam, comentem, se inscrevam, compartilhem para ajudar o canal. E logo mais tem mais vídeo. Então, valeu, até mais.